Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos então hoje aí falar com um assunto bastante interessante sobre eletricidade, aí então com as ciências do nono ano. Muito bem, nós temos que a palavra eletricidade deriva do grego electron, tá bom? É o termo que faz referência ao âmbar, como vocês podem ver aí pela imagem, tá bom? Muito bem. Primeiramente, antes de mais nada, para entrarmos e falarmos sobre eletricidade, é importante nós compreendermos a constituição da matéria. O que seria então? Nós temos que a matéria, ou seja, o átomo, ele é constituída por duas regiões. Uma região mais central, o núcleo, a qual é composta por prótons e nêutrons. Os prótons possuem carga positiva e os nêutrons são desprovidos de carga. E numa região mais externa, a eletrosfera, a qual nós temos aí a presença dos elétrons, ok? Muito. Nós temos que os elétrons são os responsáveis pela maioria das interações elétricas, tá certo? Quanto mais afastado aí do núcleo estiver o elétron, maior será a sua liberdade em seu deslocamento, facilitando o quê? As interações. Então, pessoal, é compreensível aqui então entender que quanto mais afastado estiver o elétron do núcleo, que é uma região mais positiva, maior será a mobilidade, a capacidade de deslocamento pelo elétron. E em contrapartida, quanto mais próximo do núcleo, maior será a sua dificuldade de se então libertar, de se deslocar, de fazer algum tipo de movimento. E as interações serão menores devido a essa incapacidade de deslocamento. Muito bem. Nós temos que um átomo, ele tem a tendência, né, de perder ou de ganhar elétrons. Todos os átomos que então são classificados pela perda ou ganho de elétrons, passam a ser chamados de o quê? De íons, tá? E aí, então, nós temos que o íon ele poderá ser positivo ou poderá ser o quê? Negativo. O íon, aí no caso positivo, ele é chamado de cátion. E o íon de carga negativa é chamado de ânion. Ok? E aí dizemos que um corpo está eletrizado somente quando os átomos que o compõem receberam ou perderam elétrons. Um exemplo, pessoal, bastante típico com relação a isso, e é algo fácil de você estar fazendo em casa, é, por exemplo, você pegar aí, então, um pedaço de papel e picá-lo em pequenos pedaços. E aí, então, pegar uma caneta Bic e esfregá-la numa flanela, na sua camiseta ou no seu cabelo, com força e rapidez, tá? Durante um tempo. E ao pegar essa caneta e levar ao papel, você vai ver então que o papel será atraído pela caneta. Por quê? Porque a caneta estará eletrizada com elétrons gerados o atrito causado ao ser esfregado. Já o papel ele se encontra em estado neutro, ou seja, na sua concentração de carga positiva. E assim, então, os elétrons, né, atraem então os prótons, que é o papel representado aí, sendo então aí a formação dessa atração entre os dois corpos. Muito bem. Quando nós falamos em atração ou repulsão, é importante salientarmos que ao se repelir ou, né, ter a repulsão é quando nós falamos que tem o quê? Cargas iguais. Cargas iguais
elas sofrem repulsão, como, por exemplo, cargas negativas com cargas negativas, cargas positivas com cargas positivas. E da mesma maneira podemos exemplificar quando colocamos aí as partículas subatômicas, como, por exemplo, os elétrons e os prótons. Um elétron sofrerá repulsão de outro elétron. Um próton sofrerá repulsão de outro próton. Por quê? Porque eles possuem cargas iguais. Então, o elétron, por exemplo, ele possui carga negativa. Então, um elétron de carga negativa vai repelir outro elétron também de carga negativa. Um próton de carga positiva vai repelir outro próton de carga positiva. Já cargas contrárias são aqueles que vão ser atraídos, ou seja, nós teremos aí a atração entre as partículas. Então, uma carga positiva com uma carga negativa, temos então aí uma atração, como por exemplo, podemos pegar as partículas subatômicas, elétrons e prótons, onde então nós temos o quê? A atração. Muito bem, quando nós falamos em bons condutores e maus condutores, é importante, né, observarmos alguns exemplos. E assim, então, entender quando é que nós temos condutores bons e ruins. Nós temos que os materiais podem ser classificados em função de seu comportamento durante o quê? A passagem de cargas elétricas. E aí nós temos os bons condutores e os maus condutores. Os bons condutores são aqueles o quê? São os metais, a água do mar e dos rios, corpo humano e o grafite. Já os maus condutores podemos classificar então aí a borracha, o algodão, o vidro, a madeira seca e a água destilada. É importante salientar aí a madeira seca, né? Porque a madeira seca ela não vai conduzir eletricidade, não é por causa da madeira, mas sim por causa da ausência da água. A água é um bom condutor de eletricidade, tá? De cargas elétricas. Então, a madeira seca aí entra devido a ela não estar o quê? Molhada. Então, a água presente na madeira, ela conduz sim, né, a eletricidade. Já a água destilada não é um bom condutor. Por quê? Porque a água destilada é uma água isenta de sais minerais. E devido à ausência de sais minerais, nós temos que então ela é classificada como um mau condutor. E mais uma coisa que também é bastante importante dizermos, que os materiais que conduzem bem a eletricidade geralmente são também bons condutores de quê? De calor. Exatamente isso. Semicondutores e supercondutores. Vamos falar um pouco sobre eles. Nós temos que os semicondutores são aqueles ao qual são cristais de condutividade elétrica intermediária entre bons e maus condutores. E já os supercondutores são aqueles que, então, apresentam condutividade elétrica superior à de outros materiais conhecidos. Aí nós temos alguns exemplos, né, das figuras aí, tá? Vai se eletrizar, certo? Continuando. E temos também a eletrização por indução. Nesse caso aí, então, nós temos o processo a qual não há contato entre os objetos, tá? Ou seja, um corpo é eletrizado apenas pela aproximação de um objeto que já estava o quê? Eletrizado. É um exemplo, por exemplo, das chuvas, né? Das nuvens, tá? E a formação dos raios, né? Nós temos que as nuvens são neutras, né? E os prótons, né, se separam dos elétrons, tá? E aí, então, os prótons que estão na superfície terrestre são atraídos pelos elétrons que estão na nuvem, tá? Muito bem. Agora, a corrente elétrica. A corrente elétrica é um movimento considerado ordenado de um número significativo de partículas carregadas eletricamente.
nós temos aqui dois exemplos, onde nós temos aqui o movimento desordenado, aí então das partículas negativas, e tem um movimento ordenado, tá? Uma condução, né, uma corrente elétrica por partículas ordenadas, certo? É um exemplo, por exemplo, das baterias. As baterias são consideradas aí então um movimento ordenado da corrente elétrica para a condução e da corrente elétrica para indução, né, dessa transformação tanto para uso doméstico ou mesmo, né, fornecimento de luz. Nós temos que no Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, tá? A corrente elétrica é medida em ampere, cujo símbolo é o A, esse símbolo Azão, tá bom? Como nós podemos ver aí, tá? E aí, então, nós temos aqui a unidade padrão do Sistema Internacional considerado ampere. Nós temos aqui, então, alguns efeitos, tá, da passagem de corrente elétrica. O que ele pode proporcionar? Primeiro, um efeito luminoso ao acender uma lâmpada, por exemplo. Um efeito químico, conduções, né, de eletricidade em soluções aquosas. Efeito térmico, aquecimento da água. Ou mesmo efeito fisiológico, que é o choque, né, que o nosso corpo é um bom condutor de eletricidade. Muito bem. E qual seria a diferença de potencial e resistência elétrica? Nós temos que a diferença de potencial, que é o DDP, ele é responsável por medir a tendência que uma carga possui para ir de um ponto a outro no espaço, sob influência do quê? Da força elétrica. Já a resistência elétrica mede já essa dificuldade que os elétrons encontram para se movimentar em um material, tá? Onde então nós temos a medida em ohm, tá? A potência elétrica. A potência elétrica, ela é uma grandeza física a qual é responsável por medir a eficiência com que a transformação da energia elétrica é feita para outras energias, que é a potência elétrica, na qual ela é medida em watt, tá? Nós temos que o consumo de energia elétrica de um aparelho, ele é feito da seguinte maneira: o consumo é igual à potência do aparelho vezes multiplicado, né, pelo tempo de uso, tá? Vezes a quantidade de dias de uso do aparelho. Por exemplo, vamos imaginar aí a sua televisão. Qual é a potência da sua televisão? Você usa durante o dia, aí quanto tempo, quantas horas? E durante o mês, quantos dias você então faz uso dessa televisão? Seria então a forma de se fazer aí o cálculo do consumo de energia elétrica de um aparelho. Então nós temos aqui que o consumo de energia também pode ser medido em quilowatt, que equivale a 1000 watt-hora, tá? Perdão. Nós temos aqui que o consumo de energia também pode ser medido em quilowatt-hora, que equivale a 1000 watts-hora. Então, nós temos que 1 kWh é igual a 1000 watt-hora. Os circuitos elétricos. Nós temos que o circuito elétrico é uma associação de elementos que pode ser percorrida por uma corrente elétrica. Nós temos que o circuito elétrico ele é um sistema, pessoal, onde nós temos aqui uma associação, uma união, um conjunto de aparatos que compõem, então, aí, né, esse aparelho. Por exemplo, o circuito elétrico, você tem a bateria, que é uma fonte, né, de energia. Você tem o condutor, que no caso pode ser um fio elétrico, e a carga. A carga é aquele a qual vai receber aí então a energia, que nesse caso pode ser o quê? A lâmpada.
Temos aqui, então, alguns exercícios, pessoal, de fixação com relação a esse conteúdo, tá? Eu espero que vocês possam fazer aí, tá? O exercício. Então, bons estudos, tá? E que Deus abençoe cada um de vocês. E, logicamente, depois vou querer ver essa atividade. Mandem no meu WhatsApp. Um abraço. Tchau, tchau.